Prazer, eu sou o Luca Leal, você tá no meu canal e pela primeira vez aqui, um convidado, e que convidado especial, Dalia Nogari, dispensa apresentações, vocês com certeza conhecem ele, inclusive ali nos analytics do YouTube tá sempre mostrando que meu público também assiste ele, então tem toda essa relação aí, e a gente hoje vai bater um papo. Dali, se apresenta aí pra galera, fala do seu trabalho, se apresenta um pouquinho. Valeu. Primeiro quero agradecer pelo convite, Luca. Algumas cabines que eu fui no Rio já tinha conversado com o Luca, então obrigado pelo convite. Fico honrado de ser o primeiro convidado do canal nesse tipo de debate. E eu trabalho então na área da crítica de cinema já há algum tempo. Tenho um canal no YouTube, que é o meu foco principal hoje na área, é o canal no YouTube, onde eu acabo dedicando meu tempo para compartilhar meus pensamentos, temporada de premiações, críticas, análises dos lançamentos da semana, clássicos. Aí, claro, tu sabe porque tu produz esse conteúdo também, né? Tem aquela coisa de querer falar especificamente não só do que tem alta, mas trazer algum outro tipo de conteúdo para o canal também. Então, essa é a minha proposta. No meu caso, eu trabalho só com cinema, não trabalho com séries. E fico super contente de ver não só teu carinho, né, mas também como o canal ele acaba tendo uma repercussão bem bacana, assim. Obrigado você também ter topado participar aqui. E introduzindo aqui a galera ao tema, eu já conversei rapidamente com você sobre, a gente vai falar de algo que eu particularmente tinha uma curiosidade, ainda tenho essa curiosidade para saber a respeito de você, que são os filmes que te moldaram, digamos assim, né? Filmes que marcaram a infância, filmes ali da sua fase inicial da cinefilia, os primeiros marcos de cinema que você passou aí. E a gente vai iniciar esse papo aqui justamente indo para a infância. Dali, quais os filmes que marcaram a sua infância? Assim, teve uma produção em específico que foi um ponto, um marco muito forte, ou foi algo mais geral, mais amplo? Como é que se deu isso daí? É muito bacana lembrar disso. Esses dias até eu tava vendo álbuns de fotos bem antigas ali dos anos 90 e eu acabei achando uma foto eu bem pequenininho. Depois até eu acho que eu vou compartilhar essa foto, que eu achei muito legal, assim. Essa foto eu bem pequeno vendo Rei Leão, sabe? E eu não sei se é uma memória falsa ou não, mas eu me lembro, eu acho, de algum resquício, porque foi a primeira sessão que eu fui. Então eu tenho algum tipo de lembrança de Rei Leão. E essa construção, acho que da infância, foi mais de conteúdo de animação, especialmente, sabe? Então eu gostava muito de animação e hoje eu sou apaixonado, eu amo animação ainda hoje, né? Então eu me cercava muito de animação e às vezes eu era aquela pessoa que gostava muito desde pequeno já de colecionar, então eu gostava de ter minha coleção de VHS. E foi legal, porque nessa fase, inicialmente da infância, eu fazia coleção de VHS de animação. E aí depois, já com uns 8, 9 anos, eu passo para um outro tipo de coleção. Então eu posso falar assim que eu tenho as memórias não memórias vivas dos filmes, sabe? Mas de ir na sessão de filmes, de grandes animações, especialmente nos anos 90. Rei Leão, que eu falei, é uma que me marca bastante, Aladdin. Então todas essas animações, e com as clássicas da Disney, de pegar VHS, de ficar vendo e revendo. Claro que tem muita influência do que passa na televisão também, nesse período, e eu sempre gostei de ver o que estava passando na televisão. Então eu tenho algumas histórias boas para contar nesse sentido. Depois eu falo da minha outra referência de uma outra fase, mas eu me lembro muito quando eu era criança, da minha mãe falar assim, que ia dar, eu acho que no Cine Belas Artes, no SBT, Exorcista. E a mãe falar, não, Exorcista você não pode nessa idade, assim, criança não pode ver ainda, Exorcista. E aí quando ela falou que não, eu falei, mas por que será que eu não posso ver Exorcista? E aí, eu me lembro muito bem disso, assim, de ficar trocando o canal, porque eu fiquei com muito medo, eu era muito pequeno, então eu fiquei com medo do filme. E hoje é um filme que eu sou apaixonado, Exorcista do Friedkin é um dos meus filmes favoritos. Então eu tenho essa memória na televisão de sempre procurar o conteúdo que estava passando, especialmente nos canais de TV aberta, numa fase que da TV a cabo, eu me lembro muito não só por exemplo, uma referência para crianças do Cartoon Network, né? Que é um canal que se torna referência e, claro, tem toda uma programação específica. Mas aí depois de começar a me interessar mais assim pelo que tá dando num telecine, por exemplo, o que tá dando nessa faixa de canais, e começar a procurar por filmes, coisas assim. Mas uma outra fase que eu acho que é muito importante no começo, assim, era com 8 anos mais ou menos,
que em Porto Alegre tinha, bem no centro de Porto Alegre, tinha uma banca de revista que ela vendia na época VHS de filmes clássicos, assim, e como eram filmes clássicos, eram mais baratos. Então, Sim. a minha avó, ela gostava muito do Chaplin, mas muito, muito, muito do Chaplin. E Legal. eu me lembro que por causa dela, eu comecei a assistir Chaplin, e meio que a minha família ia dando de presente, quando dava um presente, dava um VHS do Chaplin. Então eu comecei a montar uma coleção de VHS do Chaplin e eu adorava, sabe? Eu adorava, eu era apaixonado, e era aquele tipo de filme que eu botava para ver de novo sempre. Eu tenho a memória de chegar em casa do colégio e sair correndo para pegar VHS de O Circo, por exemplo, e colocar e assistir, e aí eu intercalava com Chaves, que dava na TV, depois eu ia para alguma outra coisa, então eu ficava nesse fluxo. Legal. Assim, sabe? Eu tenho memórias bem legais desse período, e eu diria isso, da infância eu diria isso, que, claro, tem toda a questão da animação tradicional do que tu vai assistir, dos desenhos também, que são importantes, então eu sempre tive interesse, e eu ganhava de presente os VHS das animações, e aí depois numa outra fase, meio que por causa da minha família, especialmente da minha avó, que gostava muito também de cinema, o Chaplin, eu me interessei muito já desde cedo pelo Chaplin, então isso eu tenho uma memória que eu guardo com muito carinho, sabe, da tradição do VHS, coisas assim, isso aí lá pro final dos anos 90, né, e aí nos anos 2000 seria a questão do DVD, aí já é uma outra fase. Sim, vamos entrar nisso. Inclusive, a minha relação na infância com o cinema, inicialmente ela se deu ainda pelo VHS, eu sou de 2001, mas eu ainda peguei um pedacinho ali. Um filme que me marcou muito nesse sentido foi aquele Dinossauros, que é um filme meio fotorrealista também, de animação, e eu vi esse filme em looping. E aí, já indo para a fase do DVD, me marcou muito o fato de, por a gente não ter esse acesso com streaming e tudo mais, a gente muitas vezes ficava preso nos mesmos filmes, nas mesmas produções, né? Então, eu passava as férias, por exemplo, na casa dos meus primos, e a gente tinha sempre os mesmos DVDs. E a gente passou, 6 anos, todas as férias revendo os mesmos filmes. Era Hércules, da Disney, né, de 97, era Espada Era Lei, a gente via muito, Sky High, Super Escola de Heróis, aí já é mais recente, Bernardo e Bianca, a gente viu muitas dessas animações, Robô, da Blue Sky, robôs, né, da Blue Sky, e eu também fiquei muito com essa coisa de sempre estar revisitando os mesmos filmes. Eu demorei a ter TV a cabo, fui ter TV a cabo lá com os 11, 12 anos de idade, e antes o meu acesso aos filmes também era a TV aberta e a locadora. A locadora fez parte ainda também da minha infância, inclusive eu tenho vários DVDs aqui da locadora que fechou do meu bairro, que eu comprei. Então eu tenho aqui o Quarteto Fantástico lá de 2004, exclusivo para locação, venda proibida. Caramba! Tenho vários desses DVDs, tenho o Power Rangers clássico, que eu comprei na locadora, eu guardo tudo isso com muito carinho, muito especial. E o cinema também, eu sempre fui muito ao cinema, meus pais gostam muito de cinema. O meu primeiro filme foi Espanta-Tubarão, eu até brinco que no meu primeiro filme já tinha Scorsese, só que como dublador, né? É um filme que, inclusive, eu tenho ingresso, até hoje, eu tenho ingresso guardado da minha primeira sessão. Que legal, que legal. Foi um marco também. Mas vamos entrar agora nessa fase aí, saindo da infância, pré-adolescência, adolescência. Eu posso fazer um complemento só? Pode, claro. Tu falou algo muito bacana, claro, que eu não poderia deixar de trazer também essa questão da locadora antes da era do DVD. Porque eu me lembro, tem umas boas memórias assim da locadora que, querendo ou não, hoje no streaming não tem mais isso, né? No streaming, às vezes, o ponto de encontro, de discussão que era a locadora, hoje é num comentário de vídeo no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, comunidade do Facebook, aí tem vários meios numa rede social como Twitter, X da vida, coisas desse tipo, para tu discutir o que tu acha e a tua percepção. Mas eu me lembro muito, assim, da cultura de locadora, quando criança, que já me interessava, assim, de ver as pessoas falando sobre filmes. E eu me lembro de várias locadoras da região em que eu me interessava nas fitas de Super Nintendo e também depois eu me lembro, isso deve ser já final dos anos 90, já indo para a transição do DVD, 7 fitas, 7 dias, R$7, incluindo lançamentos, e essa promoção do incluindo lançamentos era muito grande porque, poxa,
os lançamentos ali era o que todo mundo queria pegar, Sim. né? E às vezes ali a locadora ela já anunciava quando que ia chegar tal filme, aí tinha a lista de espera. Eu me lembro disso com carinho, porque a gente meio que perdeu, não é de ser nostálgico, que no passado era melhor, mas nós perdemos um pouco essa referência de um local propício em que as pessoas que gostavam de cinema ali se encontravam e trocavam ideia, e trocava ideia com quem estava no caixa da locadora, e a pessoa recomendando. Então, também a locadora foi super importante. E uma outra coisa que eu queria pontuar ainda nessa questão da infância, que eu já disse, mas tu ressaltou também do uso da TV, né? Então, das produções, as superproduções que entram na TV, eu me lembro muito da estreia de Titanic na TV, quando o Titanic foi exibido pela primeira vez, que eu fiquei super encantado, assim, de assistir. Eu me lembro de Gladiador passando na TV, dividido em partes, inclusive, em noites. E aí eu me lembro que eu tinha os VHS para gravação. E aí, como Gladiador, que foi um filme que eu não vi no cinema, foi um filme que eu vi em casa, né? Como tinha toda uma questão de, nossa, é um super produção, vencedor de vários Oscars e tal. Aí eu me lembro que eu fiz questão de gravar para ficar assistindo o Gladiador depois também, né? Porque aí tava dando na TV e tal. Então eu tenho também essa memória, que é uma memória engraçada. São gerações. Tu é 10 anos mais jovem que eu, né? Aí tu já pegou essa faixa do VHS, mas pega a questão do DVD, eu acho, em alta mais, assim. E aí o DVD também, para mim, acabou sendo bem importante. Mas enfim, aí tu ia seguir ali com a pergunta, né? Sim. Aí eu vou buscar novamente um complemento ao que você falou. É impressionante como a locadora marcava numas pequenas coisas, assim. Eu lembro com clareza a capa de vários DVDs que me marcaram, assim, de eu olhar e sempre passar por eles, e são aqueles DVDs que eu sempre revisito. Me marca muito, eu tenho até hoje os pôsteres que tinham na locadora que eu ia. Era um pôster do Batman Begins, tinha um pôster do Expresso Polar, tinha um pôster do Harry Potter e a Câmara Secreta. E eu sempre passava por eles e fixou na minha cabeça, eu não consigo esquecer. Mas entrando na questão da pré-adolescência, na adolescência de fato, não sei se você já iniciou uma cinefilia um pouco mais incisiva nesse seu período da vida, ou se você ainda era um espectador um pouco mais casual, mas geralmente esse é um período da vida que a gente está querendo contestar certas coisas, né? A gente já às vezes quer parecer que não gosta de uma animação, por exemplo, quer ir para uns diretores mais alternativos. Você passou por isso? Teve algum filme que foi muito marcante, que foi disruptivo nessa sua fase da vida? É uma excelente questão, assim. Eu vou colocar, claro, que foi importante também a questão dos DVDs, da era da locadora, mas eu acho que o fundamental, pelo menos na minha caminhada de cinema, foi quando eu coloquei na minha família, né? Colocou a internet banda larga. Isso foi em 2003. Uhum. E quando a gente teve acesso à internet banda larga, nossa, aí meio que abre vários caminhos. E eu sempre fui muito interessado em tecnologia, e mesmo com um computador horrível para o período, tal, hoje aí quando você compara, não dá para ser anacrônico comparar a tecnologia, mas era um computador muito lento e coisas assim. Te entendo. Mas depois eu me lembro assim, 2004, 2005, especialmente, aí 2005 é o ano que eu começo meio a entrar de fato na questão de compartilhamento de arquivos, e naquela época não era tão fácil como é hoje e tal. Naquela época estava tudo mais centralizado em emule, transmissão P2P que tinha clientes, né? Mas por que eu falo isso? Porque aí teve um período que eu pegava a lista do IMDb, do Top 250, e eu colocava aquilo como referência do tipo, olha, se eu quero cinema, e eu já gostava muito, eu me lembro que finalizando o ensino fundamental para o ensino médio, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a cinema. Legal. Não necessariamente o quê, mas eu colocava assim, bom, se eu quero trabalhar com cinema, eu preciso ver os clássicos. E aí começa aquela definição, o que são clássicos do cinema e como você define um clássico, né? E aí eu me lembro que eu não sei por que, na época, jovem ainda, eu pensei assim, bom, tem a lista dos 250 do IMDb e eu vou começar por aquela lista ali e depois eu vou procurando coisas complementares. Hoje eu não sei se era algo que eu recomendaria, provavelmente não, fazer isso e seguir na lista do IMDb, mas por falta até de discussão, enfim, de não conhecer muita gente que se interessava por cinema também, foi meio que uma jornada sozinha que eu fiz,
de ir pegando os filmes e procurando, e eu sempre me interessei por histórias também, então eu procurava conteúdo sobre os filmes além dos filmes. Legal. Eu acho que uma questão hoje que eu pontuo nas minhas críticas, que eu gosto de trazer também, porque eu sou historiador de formação, né, é a questão do contexto de produção, que uma produção ela não surge do nada, tem todo um contexto, então eu coloco muito essa coisa do contexto nas minhas análises, e eu sempre gostei de fazer isso e pesquisar sobre isso, sabe? Então, para te responder, eu comecei nessa jornada pela lista do IMDb mesmo, e aí que eu fui começando a descobrir, por exemplo, Kurosawa, a partir do IMDb, e falava, poxa, Kurosawa, eu fiquei encantado, vários filmes, e aí você começa a puxar longas como um icônico, Sete Samurais, e começa a pegar toda uma tradição, né, não só de Kurosawa, mas de vários realizadores do período nesse cinema. Para mim, o que foi muito importante, assim, que me marcou bastante, e eu tenho essa memória viva, foi quando eu descobri Sérgio Leone. Aí eu colocaria como um ponto de corte, assim, sabe? E aí quando eu descubro a trilogia dos dólares do Sérgio Leone, nossa, meio que muda a minha cabeça totalmente, né? Eu colocaria a trilogia dos dólares como mais importante da minha jornada de cinefilia, porque a partir daquela trilogia eu fiquei meio com esse interesse de, não, eu quero estudar cinema, eu quero procurar mais sobre cinema, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que em algum momento eu vou trabalhar em uma área de cinema, porque eu me senti muito inspirado. E eu falo isso também porque já nessa faixa eu tinha uma outra visão, que era de uma coisa que eu acho que é muito comum, que eu vejo com alunos hoje, que eu tento falar e tento ajudar, mas que é daquela ansiedade para você, que você tem que ver tudo. Né? Então, você está perdendo tempo, tem que assistir tudo, e não é só assistir cinema mainstream hollywoodiano, tem que pegar clássicos, tem que pegar Bergman, sabe? Tem que pegar cinema soviético, movimentos de cinema, nova onda francesa, e tem várias outras novas ondas, né? Tem a romena, por exemplo. Então, existe um período com essa ansiedade, sabe? De que eu tenho que assistir muita coisa, e não tenho tempo, e tenho que estudar, mas os filmes estão aí. Então eu passei por um momento dessa de ansiedade, mas nunca de colocar um muro, sabe? Ah, isso aqui eu não vou assistir, ou eu não vou gostar disso porque as pessoas não gostam disso. Eu sempre fui descobrindo por conta própria, assim, sabe? E eu coloco aí para fechar esse pensamento, a que marca minha vida mesmo é a trilogia dos dólares, Leone e Três Homens em Conflito. Acabaria se tornando o meu filme favorito. Hoje é difícil perguntar qual é o teu filme favorito. Se eu perguntar pra ti, complexo. Qual é o teu filme favorito? É difícil, não vou ter uma resposta bate-pronto. Eu vou ficar entre alguns. Fica entre alguns, né? Eu também fico entre alguns, mas aí eu sempre direciono para a importância que Três Homens em Conflito teve na minha vida, assim, de assistir o filme e ficar encantado pela formatação do ambiente, pela trilha sonora do maestro Ennio Morricone, pela fotografia, pela questão das atuações. O Clint, eu gosto muito do Clint Eastwood também. Então, somos dois. Esse período foi fantástico, assim, sabe? E meio que eu comecei já aos poucos, já na adolescência, meio que tirar essa pressão que eu tinha de que você tem que assistir tudo, tem que assistir muita coisa. E não, é um processo que você vai chegar, você vai fazer aos poucos, e ninguém, sabe, você não vai conseguir ver todos os filmes já feitos, não, você vai fazer uma seleção, às vezes recortes do que vai trabalhar, não vai trabalhar, do que você gosta. Tem gente que ama, por exemplo, comédia, e fica super interessado apenas em comédia, é um recorte que tu pode fazer, só quero assistir comédia, só quero assistir drama, só quero assistir western, terror. Então tem muitos que focam nisso. Se você vai querer pegar uma coisa de eu quero assistir um pouco de tudo, não só feito nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, tempo, dedicação, bate muito com a questão profissional, às vezes, da cinefilia, da pessoa, ela tá muito interessada, mas aí chega um período de faculdade, de trabalho, que você está estudando de manhã, trabalhando de tarde, na noite sobra pouco tempo, você quer descansar, que não vai conseguir ver muita coisa. Perfeito. Né? Então é um processo. Então eu sempre falo assim, eu tive essa ansiedade, eu consegui depois ir trabalhando com ela, de que é um processo longo, e hoje eu me sinto super bem, assim, até para conversar com alunos, que às vezes eu noto
muita gente entrando no primeiro semestre de uma universidade, por exemplo, e se tá trabalhando com cinema, puxa, tá super nessa vibe, assim, de tô perdendo tempo, eu tenho que ver os clássicos, eu não conheço muita coisa do Bergman, então tenho que ir atrás do Bergman, eu não vou ser um bom profissional se eu não conhecer tudo, e isso pode contaminar a pessoa, né? Então eu coloco essa fase, assim, importante para fazer esse processo, para pegar referências e para desenvolver essas referências também. Nesse sentido, eu acho que a gente converge muito, assim. Eu, durante a pré-adolescência ali, a partir dos 10 anos e aí em diante, eu comecei a assistir muito mais filmes com meus pais, sem ser animação, né, sem ser filme infantil. E aí tem uma coisa interessante, que os meus pais, eles basicamente só gostam de suspense e terror. Eles só veem isso. E quando não é isso, geralmente é um filme do Nicolas Cage. Eles têm essa coisa. Então ali a minha pré-adolescência, a partir dos 10 anos, foi muito calcado nos filmes de terror dos anos 2000. Então eu comecei ali a ver muita coisa desse período. Jogos Mortais eu perdi a conta de quantas vezes eu vi. Isso ali com 10, 11, 12 anos, e nunca foi uma questão essa coisa da violência e tudo mais. Inclusive é algo que hoje em dia não me impacta tanto, esse gore, essa coisa, é algo que não tem essa força como tem com algumas outras pessoas. E aí eu chego mais ou menos ali em 2016, 2017, naquele período do ensino médio e tudo mais, muito me questionando o que eu ia fazer da minha vida, né? Se eu vou fazer a faculdade de arquitetura, que foi uma opção durante um período para mim, a faculdade de história, que foi uma opção também para mim. Eu tenho muitos professores na família, meus 2 tios, minha avó, meu avô e tudo mais. E aí o cinema meio que surgiu como uma ideia, uma possibilidade, muito por conta da influência da internet. Os críticos de cinema, uma época ali que eu acompanhava muitos canais, e assim, eu posso até citar alguns aqui. Eu acompanhava muito Pipocando na época, as listas que eles faziam, o Gabriel Gaspar com as críticas, não acabou de acabar, o Thiago Belotti, dos meus 2 centavos, eu já acompanhava nessa época, Escrita, e até alguns vídeos, mas eu não via tantos vídeos, do Pablo Vilaça. Eu acompanhei muito o Pablo Vilaça nessa época. E isso foi me instigando a conhecer mais o cinema e tudo mais. Até que em 2017, eu assisti Corra no cinema, Jordan Peele e tudo mais. Foi uma sessão, inclusive, caótica. Uma galera invadiu a sala, matando a aula, e aí entrou segurança, teve que voltar filme, um caos. Mas foi um filme que eu saí e eu me senti na necessidade de falar sobre ele. E aí eu criei uma página no Facebook falando sobre ele. Na época também muito influenciado pelos filmes de super-herói, que estavam ali no auge e tudo mais. E eu ali no ensino médio estava curtindo muito toda essa coisa do universo Marvel. Nessa época o universo DC ainda tinha uma esperança que poderia funcionar, né? Ainda estava ali o hype do Batman vs Superman, que vai lançar a Guerra Civil e tudo. E aí eu criei essa página. E criando essa página, de certa forma, eu criei uma certa responsabilidade, e aí veio esse FOMO, né, de consumir tudo, que eu falei, cara, como é que eu vou falar sobre filme sem ter visto os clássicos? Como que eu vou falar sobre filme sem ter visto muitos filmes de diretores icônicos? Eu acho que eu cheguei nessa época sem nunca ter visto um Scorsese, pra você ter uma noção, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso botar tudo isso em dia. E aí 2018, 2019 foi anos assim, caóticos pra mim de ver filme. Era um atrás do outro, e vendo tudo. Descobri muita coisa interessante nesse período, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que eu não os aproveitei por completo por essa ansiedade. Muitos desses filmes eu tô hoje em dia tendo que rever, porque eu já não me lembro. Foi um dos 4 filmes que eu vi no dia, entendeu? Então isso pesa muito. E essa maratona, digamos assim, que eu fiz, acabou culminando comigo escolhendo fazer faculdade de cinema. Hoje em dia eu estou no último período já, falta aí um semestre para concluir. E veio muito disso. Criei uma página, agora eu preciso ter repertório, eu preciso ter uma bagagem para falar sobre esses filmes. E aí inicio uma maratona extensa, e dentro dessa maratona, obviamente, tem o que mais me marcou. Hitchcock me marcou muito. Inclusive é um diretor que eu muito indico para quem quer começar a assistir filmes mais antigos. Ele tem ainda ali um ritmo que dialoga muito com o que a gente vê hoje em dia, e geralmente
quando a pessoa tem implicância com o filme antigo, vem no lugar do ritmo. É chato, é lento, é arrastado. Eu acho o Hitchcock um bom caminho para você fazer essa migração. E outro que me marcou muito foi 12 Homens e uma Sentença. Me pegou demais, assim. Inclusive, quando tu perguntou do filme favorito, eu quase soltei ele logo de cara. Eu logo soltei. É um filme que me marcou e me mostrou talvez um potencial que eu não conhecia do cinema, né? Daquela coisa de tipo, caraca, o cinema é capaz disso também. E aí, entrando na faculdade, é outra coisa, é outra parada. E aí eu vou te perguntar sobre esse período da faculdade. Você falou que fez história. Isso influenciou, de certa forma, a maneira com que você enxerga os filmes? Eu vi, por exemplo, a sua crítica do Napoleão repercutiu muito as comparações históricas, né? O que o filme muda, o que o filme não muda. Havia essas discussões na faculdade? Qual era a sua relação, por exemplo, com os colegas de turma e o cinema? Havia essa relação? Perfeito. São caminhos bem interessantes. Eu acho que a faculdade de História, e aí a História ela é minha formação toda, assim, sabe? Graduação, mestrado, doutorado, sempre na História. E a faculdade de História ela te dá toda uma questão de visão, de análise e método que, como professor, também é difícil você não aplicar para análise fílmica, e tem vários críticos historiadores excelentes, excepcionais. Sim. Assim, e eu sei que eu acabo herdando muito dessa questão do método da história para análise de filmes, especialmente, como eu te disse, né, no contexto de que o filme não surge do nada, você tem um contexto de produção. Eu gosto de ressaltar isso, alguns dados quanto a isso sempre que possível. E sim, eu sempre me interessei. Eu me lembro, por exemplo, de aulas de antiguidade na faculdade de História, em que você discutia filmes como Troia, Alexandre, e são filmes que você tem muita margem para a questão de debate de história versus de fato versus ficção, né? E aí, quando aplicado para o cinema, um filme, tipo, vamos lá, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Egito Antigo, olha, tem muita coisa que você não tem no registro de fato, no registro de texto. Você tem muita consideração e alguns achismos, e no cinema talvez o achismo, né, o IC e a criatividade de um diretor ou roteirista vai acabar ditando e marcando coisas em que, aí um termo que eu trabalho muito na sala de aula, é que você vai ter um processo chamado historiofotia. O que é isso? Às vezes uma percepção que a gente tem sobre Grécia Antiga, Egito Antigo, Roma Antiga, ela está totalmente vinculada a um filme que nós assistimos, e a noção de um filme, de uma série sobre aquele período, sabe? Então, existe toda uma responsabilidade, eu acredito, em lidar com filmes históricos. Não é que todo filme histórico tenha que ser um documentário, mas aí, por exemplo, Napoleão, que você fala que é uma crítica que repercutiu bastante mesmo. Tem todo um método que você pode fazer de adaptação, e Napoleão, como eu falei na minha crítica, eu vi ali muitas teorias da conspiração que já foram debatidas, olha, desde o final do século XIX, que estavam ali naquele filme. Então isso me incomodou bastante, assim. Me incomodou a forma como o Ridley, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele acabou lidando com a própria profissão, um historiador, mas de tipo de descarte de pesquisas históricas. Então, na faculdade, eu já tinha sempre esse interesse. A faculdade de História, ela acaba colocando muitos filmes para discussão. Hoje eu tento não ser aquele professor na área da História que vai ficar numa sala de vídeo vendo filme. Eu sempre deixo os filmes para discussão posterior. Então eu recomendo para quem quiser assistir mais sobre isso, o filme está aqui, mas eu não vou ficar vendo filme em sala de aula. Às vezes eu posso trazer um recorte e outro, né? Mas na minha faculdade toda eu já tinha esse interesse. No meu mestrado eu tinha esse interesse, e aí mais recentemente que eu consegui trazer o interesse acadêmico, né, com o interesse da área da história, com o interesse da crítica de cinema no meu pós-doutorado, que eu acabei trabalhando sobre cinema e história política. E eu sempre me interessei, assim, sabe, pela discussão de história e cinema em diferentes margens, ondas. Me interesso muito por cinema romeno, porque é um cinema que discute a sua história. Cinema soviético, em várias frentes no cinema soviético, discussões sobre simbologias e construções que existem em diferentes períodos, especialmente pós-Stalin, de revisão mesmo do que estava sendo feito. Então eu acho que a faculdade de História ela me deu uma base bem boa assim para
análise geral que é aplicado para o filme, eu acho que é um diferencial. E aí você fala sobre referências, você citou ótimas referências, né? Num período que eu estava na universidade, foi quando eu conheci o crítico que acabou se tornando a minha principal fonte de inspiração. Eu sempre falo no canal, que é o Mark Kermode. O Mark é um crítico que trabalhou muitos anos na BBC, saiu da BBC recentemente, trabalhou em vários veículos de imprensa do Reino Unido. Ele tem uma trajetória que eu acho que é muito parecida com a minha nessa questão de jornada acadêmica, em que ele entra numa área que não é especificamente cinema, na área dele é literatura, mas ele combina com o cinema. Em um determinado momento você combina, né? E eu notei que eu fui sendo puxado da história para o cinema, história política, cinema, e acabou batendo recentemente história política e cinema, né? Mas aí vem aquela coisa, você está numa faculdade de cinema, como é o teu caso, Luca, você tem boas indicações, tem todo um círculo de pessoas que vão discutir sobre livros e tal, né? Na faculdade de História, eu sempre comecei a me aproximar de livros de história do cinema, e aí, quando eu começo já a jornada de crítica, eu começo a me interessar muito por teoria de cinema, e aí é um processo que eu faço à parte, não é por curso, é individual mesmo, sabe? É um processo de começar a pegar autores, selecionar livros, escolas de pensamento no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que é um estado um pouco mais fechado na área da história. Existe toda uma tradição de valorizar muito a escola francesa, e em várias áreas, na história, a leitura francesa da história, e consequentemente no cinema, que é uma abordagem mais que você pode ver no Brasil em círculos, né, de valorizar muito o cinema francês e o ponto de vista que o cinema francês dá para a história do cinema. E eu sempre coloquei isso assim, ok, é bacana, é uma base excelente para começo de conversa, mas não é a verdade pura e dita. Você tem outras leituras sobre cinema. Então eu sempre me interessei também nesse período da universidade a ir atrás de outros autores e mais discussões. E aí, Dália, eu vou te perguntar agora uma coisa que me veio aqui, não estava na pauta, mas é uma curiosidade também. Você diz muito dessa sua paixão pelo cinema, pela história, mesclar essas duas coisas, mas como se deu a sua transição para a sala de aula, para ser um professor, e também para mostrar a cara e falar sobre cinema no YouTube? Como é que veio essa quais foram as suas influências para gravar? De onde veio essa inspiração? E um comentário, uma pergunta, melhor dizendo, em cima dessa. Qual você considera um marco, assim, no seu canal? Foi, tipo assim, essa crítica me marcou profundamente, ou porque foi uma crítica que repercutiu muito, ou porque eu realmente acho que ali eu consegui me encontrar enquanto um criador de conteúdo, um crítico? Quero muito saber disso. Porque sempre que eu vou pensar no seu trabalho e pensar, talvez, nessa sua construção como um crítico que hoje em dia é extremamente reconhecido aqui no Brasil, a galera valoriza muito a sua opinião, leva muito em conta de verdade, eu sempre lembro como um marco a sua crítica do Cats, porque foi a primeira que apareceu para mim. Verdade. E assim, a thumb dela, volta e meia eu abro o YouTube, ela tá lá nos recomendados, mesmo eu já tendo assistido, ele tá em algum lugar da home. Eu sempre lembro desse vídeo. Ele é marcante para você, como é para mim, como seu espectador? É uma jornada bem interessante, assim, que eu gosto muito de falar, porque eu comecei de fato a fazer vídeos pro YouTube, mais que eu comecei a dar atenção é final de 2019, começo de 2020, porque eu estava no final do meu doutorado, e o doutorado é muito trabalhoso para a questão de tempo investido, e eu sempre queria falar sobre cinema. Então eu escrevia sobre cinema, eu escrevia para revistas, eu escrevia para a área acadêmica, revistas acadêmicas, eu tinha o meu próprio site, só que assim, o alcance é menor. E isso é uma discussão que é feita na crítica sobre texto versus vídeo versus podcast, sobre alcance. Realmente. O alcance da crítica escrita é menor e é um fato. Eu sempre quis falar sobre cinema e falar sobre coisas que eu gosto de indústria cinematográfica, premiações. Eu não achava que existia alguma referência grande de canal no YouTube, por exemplo, nesse sentido. Eu sempre coloco o Rubens Evaldo Filho como extremamente importante para discutir sobre premiações na crítica nacional e a relevância que ele teve. Mas isso que me motivou a criar o meu canal no YouTube. Uma outra coisa é que eu via que eu estava muito fechado para uma linguagem acadêmica. A linguagem acadêmica, ela é valorizada nos círculos acadêmicos, mas é muito difícil você fazer a transição para o grande público.
Então isso foi uma coisa que eu fui indo, e como você pega, Luca, como criador de conteúdo, você vai pegar o começo do teu canal e vai falar, poxa, como eu acabei evoluindo, como hoje eu acabo me portando de uma maneira diferente. E eu notei muito isso, assim, no meu caso, né? Mais preso um pouco no começo do canal, e aí depois é mais tranquilo. Hoje, gravação para mim é numa boa. Eu não tenho propriamente um texto, eu faço tópicos que eu quero gravar, então o processo para ligar a câmera, gravar ali, vamos colocar uma crítica que vai dar 10 minutos no YouTube, eu gravo, colocar em 13, eu edito alguma coisa que outra, de uma fala, uma respiração mais longa, alguma pausa que eu faço para refletir, alguma frase que eu acabo regravando, mas é super tranquilo, sabe? E essa foi a inspiração que fez eu criar, que eu queria falar sobre... Eu não sentia que a crítica escrita tinha tanta visibilidade, e às vezes a visibilidade ela estava muito mais fechada a amigos, a pessoas que gostavam de ler o que você escrevia, mas o YouTube ele é um canhão de visibilidade, né? Então sim, a crítica que mais marca é a de Cats, eu acho que a mais referenciada é a de Cats. Recentemente tem a crítica de Exorcista, o Devoto, que eu coloco ela num par muito próximo à de Cats quanto à repercussão que ela teve, mas é engraçado porque esse crítico que eu falei, que é uma referência, é um crítico que ele realmente eu tenho ele uma estima muito grande quanto à inspiração também, o Mark Kermode. Ele fala que às vezes o crítico ele não vai ser lembrado pelas grandes críticas que ele faz elogiando um filme, mas pelas críticas que ele faz falando mal de um filme. E ele fala isso porque a crítica que é mais conhecida dele é ele destruindo Sex and the City 2. Então, que é uma crítica que virou icônica também e tal, né? E aí no canal Cats acaba se tornando essa crítica, assim, de repercussão. Foi quando o canal deu um salto de visibilidade também, assim, de que estava crescendo o mesmo número de inscritos por mês, e aí dá um up de uma hora para outra, e mais pessoas conhecem, e mais pessoas querem ver, e aí tem a curiosidade, e isso tudo bate já no período de 2019, dezembro de 2019. 2020 é a pandemia, então o canal ele meio que ele começa a repercutir e ganhar mais relevância nesse sentido, né? Então eu colocaria a de Cats, colocaria recentemente a de Exorcista Devoto num patamar parecido. Eu gosto muito de falar sobre clássicos também no canal, Somos então dois. Eu acho que isso me motiva bastante. Então eu trouxe Planeta dos Macacos esses dias, eu coloco críticas do Clint Eastwood, filmes que eu gosto. Eu tenho numa área de membros do canal, Histórias do Cinema, todo mês a gente fala sobre algum módulo. Então, em janeiro de 2024, nós estávamos conversando sobre Buster Keaton. Foi excelente para falar, conversar com o pessoal, fazer live sobre A General, que é uma comédia de 26 que eu adoro, The Cameraman, que é O Homem das Novidades, de 1928, que é um filme que o Buster Keaton ele entra na MGM. O Buster Keaton tem uma história bem triste, assim, ele ícone da comédia do cinema mudo, A General hoje é um clássico, na época foi visto como um filme fracasso, e aí por causa disso o Buster Keaton ele meio que é forçado a assinar com um grande estúdio, ele fazia tudo por conta própria, de maneira independente, e ele assina com a MGM. Quando ele assina com a MGM, ele perde toda a parte criativa dele, porque ele tinha que seguir o que o estúdio queria, e acabou se tornando drástico para a carreira dele. Então, isso me motiva bastante, assim, sabe? Fazer a cobertura dos lançamentos, mas trazer clássicos. Na área de membros, eu tô sempre discutindo clássicos também. Então, acho que eu criei um panorama de produção de conteúdo também que, eu fico super contente, feliz com a repercussão. Quando eu vou nas cabines no Rio de Janeiro, como eu te disse, né, a gente se encontrou algumas vezes, São Paulo, Porto Alegre, é muito legal ver o reconhecimento das pessoas, dos pares mesmo, sabe? De quem trabalha com crítica, produção de conteúdo, de trocar ideia, falar. Isso me deixa muito feliz. Legal. O Buster Keaton, inclusive, foi uma dessas referências nessa maratona que eu fiz. Eu assisti muita coisa dele. E recentemente eu assisti um documentário sobre a história dele que tá na MUBI. É excelente o documentário. Eu não vou lembrar agora com precisão o nome, mas se você botar na busca Buster Keaton lá na MUBI, vai aparecer. É um documentário incrível, muito bom mesmo. E Dali, agora já vamos concluir aqui. Gostei muito do nosso papo, realmente acho que foi bem produtivo, a gente conseguiu tocar em vários temas aqui, conhecer um pouquinho mais do Dali Nogari enquanto crítico, enquanto pessoa, enquanto criança até, a gente tocou nisso aqui, muito especial, de verdade.
Abro agora esse finalzinho aí para você concluir com alguma coisa que você pode achar que ficou faltando, ou se só se despedir da galera e divulga o seu canal aí. Acho difícil alguém não conhecer, mas pode divulgar ele aí e falar onde a galera te encontra nas redes sociais. Agradecer mais uma vez, né? É sempre bacana esse tipo de conversa, porque às vezes abre espaço para algo que no canal eu não vou falar, porque eu faço, né? Você também tá nessa de fazer sozinho as coisas, e aí quando você tá conversando com alguém, vem mais ideias para papo e discussão. Então eu te agradeço muito pela condução aí, pelo bate-papo. Eu produzo atualmente conteúdo no YouTube como meu foco principal, da Lenogari Críticas. Estou produzindo mais conteúdo no Instagram, que é da Lenogari W, e no Twitter também de vez em quando eu posto alguma coisa mais de repercussão, também da Lenogari W. E realmente agradecer a quem está assistindo, quem ficou até aqui, nesse bate-papo. Foi muito bacana. Eu fiquei contente de pensar nas memórias e pensar em casos agora. E aí veio outros casos na minha cabeça, pensando em tudo isso. Star Wars Episódio 1 no cinema, uma excursão que eu fiz na escola para assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal, que acabou se tornando caótico, porque era no lançamento, todo mundo queria assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eles marcaram uma excursão, e aí faltou ingressos na hora, mas eu acabei entrando na sessão de alguma maneira. Então, começa a vir memórias, e eu gosto muito de relembrar desses casos, assim, foi muito legal. Eu te agradeço muito aí, Luca. Legal, Dari, que bom que você gostou. Espero aí que no futuro a gente vá se reencontrar mais vezes, tanto pessoalmente como aqui para produção de conteúdo, para gravar mais coisa. Fica aberto o espaço aqui no canal para você sempre. E aí eu concluo esse vídeo aqui pedindo para quem está nos assistindo deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Ontem, na live que a gente fez aqui, para você que está assistindo, não foi ontem, mas na última live que a gente fez aqui, a gente conseguiu bater as horas necessárias para monetizar o canal finalmente. Então estamos numa jornada, estamos numa construção. 2023 foi o melhor ano da história do canal. E aí 2024 já abriu com o melhor mês da história do canal, que foi janeiro. Então assim, vamos para cima, vamos continuar produzindo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um beijo e é isso, gente. Valeu. Tchau, valeu.